Muito boa noite, pessoal. Como é que estão? Tudo bem com vocês? Pois é, boa noite, bom dia, boa tarde. Independentemente da hora que vocês estão aqui a assistir o vídeo, sejam bem-vindos. Ok, estamos aqui a mais uma videoaula, um tutorial, como lhe quiserem chamar, de Blender. E hoje eu vou trazer aqui para vocês algumas coisas importantes sobre ferramentas úteis para vocês poderem trabalhar dentro do Blender. Vamos aprofundar aqui um pouco mais os modificadores e para que é que eles servem, como é que vocês devem utilizar. E nesse sentido, hoje então, de forma prática, nós vamos ver como modelar uma caneca com detalhes. Okay? E o intuito é efetivamente no ato dessa modelação mostrar-vos como é que vocês podem utilizar as ferramentas, das várias maneiras que vocês podem utilizar essas ferramentas, porque acho que o intuito mesmo é vocês perceberem não apenas como utilizar de uma única maneira, mas sim a versatilidade que cada uma das ferramentas do Blender tem. Eu vou tentar garantir que este vídeo não vai ficar muito longo, nem muito secante, mas é isso mesmo que nós queremos aqui, é, acima de tudo, passar conteúdo de qualidade para vocês. Portanto, malta, já sabem, não se esqueçam. Sentem o dedo aqui no like, compartilhem com quem vocês acham que vai gostar deste conteúdo aqui para vocês, tá bom? Quer dizer, não é gostar do conteúdo para vocês, é que vai gostar deste conteúdo e portanto vocês compartilhem que vai gostar deste conteúdo assim como vocês. E já sabem, se tiverem alguma questão, podem deixar sempre aqui nos comentários que nós vamos estar aqui atentos, a equipa do Estúdios vai estar aqui atenta para permitir que vocês possam ter aqui uma resposta mais imediata. No mais, eu serei também atento aqui no próximo vídeo, posso sempre trazer a resposta à vossa pergunta. Por isso, sem mais delongas, bora lá aqui para o nosso videozinho. Portanto, no vídeo de hoje, o intuito, como eu estava aqui a explicar, é trazer aqui como modelar uma caneca aqui com detalhes, usando aqui várias ferramentas, modificadores, ok? Nós vamos abordar aqui o uso dos modificadores, como por exemplo o Subdivision Surfaces, ok? Como por exemplo o Mirror, que eu também já tinha falado um pouco no vídeo anterior, entre outras ferramentas que nós vamos explorar aqui um pouco mais aprofundadamente, para que vocês tenham aqui múltiplas opções de conseguir aqui modelar e entender aqui um pouco melhor sobre técnicas de modelação. Deixem só hidratar aqui as minhas cordas vocais. Portanto, já sabe, malta, a primeira coisa que nós temos de fazer depois de abrir o Blender é, primeirissimamente, gravar a nossa cena antes que isto comece depois a dar raia e nós depois temos de correr atrás do prejuízo. Portanto, vem aqui, Save As, vou criar aqui, já tenho aqui alguns exemplos que eu tenho vindo a fazer. Vou criar aqui no ambiente de trabalho e vou-lhe chamar então caneca. Ok? Save As. E já tenho aqui o meu projeto de caneca criado. E como no último vídeo, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, como vocês veem, já vem por padrão aqui com o cubo, com a câmera e com a nossa luzinha, que lá mais na frente eu vou trazer aqui umas aulazinhas sobre iluminação, sobre construção de cenas, sobre renderização também. E portanto a primeira coisa que eu vou fazer, malta, eu não quero nada disto na minha cena, portanto eu vou clicar com o lado esquerdo do rato e arrastar, seleciono tudo, Delete. Mas Bruno, eu não consigo selecionar tudo ao mesmo tempo. Malta, não tem problema. Estão a ver aqui deste lado? Lembra-se no último vídeo eu ter falado sobre o outliner? Mas Bruno, eu não vi o último vídeo. Então o que estás a fazer? Vai ver o primeiro vídeo, porque tu para ver este vídeo convém aprenderes aquilo que está no primeiro vídeo. Quer dizer, convém, né? Convém. Então, vocês têm aqui o outliner, também podem selecionar tudo diretamente no outliner, carregando no primeira opção, Shift, vem até à última opção e depois é só dar Delete e apaga tudo da nossa cena. Fica a nossa cena muito limpa, ok? E agora para construir aqui uma caneca, a primeira coisa com a qual eu quero começar, o tipo de objeto com o qual eu quero começar é um cilindro. E agora vocês perguntam, Bruno, porquê é que é um cilindro? Malta, simples. Quando nós estamos aqui a falar sobre modelação, uma das grandes premissas de quando nós modelamos é entender qual é as formas geométricas que aquele objeto tem. E lógico que é um pouco óbvio, e por isso é que também nós vamos trazer aqui uma caneca hoje, porque nesta videoaula não faria sentido se eu trouxesse outro tipo de objeto simples, a não ser uma caneca, por exemplo, ou um copo, ou alguma coisa do género, mas a caneca tem aqui a complexidade da asa, portanto permite-nos explorar aqui outras ferramentas. Mas então, faz sentido eu trazer aqui uma caneca porque é simples para vocês aprenderem a modelar e ao mesmo tempo é um objeto que vocês olham e percebem facilmente a geometria daquilo, que é um cilindro. Uma caneca não é nada mais do que um cilindro. E da mesma forma que nós olhamos para a caneca e entendemos que aquilo é um cilindro, eu quero que vocês comecem também a olhar para os objetos que estão à vossa volta e que vocês querem modelar e perceber que tipo de formas geométricas é que aquilo tem para vocês conseguirem então montar aquilo muito mais facilmente em 3D. Então a primeira coisa que eu vou fazer é então Shift A, abro aqui a minha janela de menu, a hotbox, ok?
Mas detalhe, se eu não vier aqui, já sabem que eu também posso vir aqui ao Head e tenho aqui exatamente o mesmo submenu, tá bom? Então, Shift A, vemos aqui a Meshes, ok? E vamos começar então por escolher o cilindro, ok? Pronto, eu posso aqui então escolher o cilindro. Pronto, eu já tenho aqui o meu cilindro. Já agora só um detalhe muito rápido que eu quero vos ensinar aqui. Vou voltar aqui atrás. Caso vocês às vezes tenham uma cena muito grande e dá muito trabalho selecionar tudo, vocês também podem, de uma forma rápida, selecionar todos os objetos que estão na vossa cena sem ser no Outliner ou sem ser fazer esta caixa. Vocês podem também carregar na tecla A e ela automaticamente seleciona todos os objetos que estão na vossa cena. Depois, se vocês carregarem nas setas na tecla X ou no Delete, ele vai-vos aparecer aqui a opção para apagar, caso seja a tecla X. Se for no Delete, ele apaga automaticamente, mas a tecla X, ela pergunta se vocês querem mesmo apagar e vocês apagam, ok? Portanto, voltando aqui então a colocar o nosso cilindro na nossa cena, portanto já temos aqui o cilindro, ok? E então, para eu começar a trabalhar este cilindro, a primeira coisa que eu vou fazer é trabalhar a quantidade de faces, de subdivisões que este cilindro já traz. Nativamente ele já traz 32 divisões, 32 vértices. Vocês perguntam, Bruno, como é que tu sabes disso? Malta, simples. Estão a ver que esta caixa que abriu aqui em baixo? Na verdade ela não abriu, ela está tipo fechada, não é? Ela diz-me quantas vértices é que o nosso cilindro já traz. Então, antes de fazer seja o que for mais com o nosso cilindro, a primeira coisa que eu devo fazer é ajustar a geometria da minha caneca para deixá-la mais suave quer dizer, não é mais suave, mas para deixar mais fácil de trabalhar aqui nesta primeira abordagem. Lógico, quanto mais vértice eu colocar, mais suavizada, porque mais subdividida ela vai ficar e, portanto, ela vai ficar ali mais arredondada, mas nós depois temos aqui algumas técnicas que podemos implementar para fazer com que ela também fique redonda, ok? Portanto, se nós quisermos para já aqui trabalhar com um modelo mais leve e mais simples, que é o ideal quando estamos a começar a modelar e quando ainda vamos montar toda a estrutura, não vale a pena ter tantos vértices, ok? Se vocês conseguem ver, temos aqui várias faces, várias subdivisões. Então vamos baixar isto aqui, por exemplo, para 24, ou podemos baixar, por exemplo, para 16 ou 18, vai depender, ok? Se não quisermos ter muito trabalho, nós podemos até, por exemplo, tentar ver aqui, por exemplo, podemos deixar aqui em 18, ok? Acho que 18 é uma boa. Podemos trabalhar aqui, por exemplo, com o Radius também, mas não acredito que exista esta necessidade para já. Oi, desculpem. Vou dar aqui o Shift A novamente, desculpem, foi eu que dei Ctrl Z sem querer. Portanto, vamos deixar isto no 1, ok? O nível de profundidade também não vale a pena, portanto não preciso trabalhar nada disto aqui, ok? Então, o que é que nós podemos ver agora? Nós agora podemos ver que isto será o princípio da forma da nossa caneca, ok? Então, com o cilindro selecionado, certo? A primeira coisa que eu vou fazer, porque eu tenho aqui um bocado de síndrome de ver aqui isto a meio da grid, faz-me imensa confusão, então eu vou carregar no G, supostamente, e ele vai-me entrar no modo de deslocação, e como já sabem, eu posso simplesmente carregar no Y, no caso seria no eixo do Z, ok? Que é para eu arrastar para cima, certo? Mas o que acontece? Isto aqui deixa muito tipo livre, ok? Mesmo que esteja só a mover num eixo, eu fico com isto muito livre para trabalhar, então não consigo trabalhar com posições exatas. Então eu posso fazer aqui duas coisas, ok? Eu posso das duas uma, ou, deixa-me só puxar isto outra vez para baixo, eu posso ou pegar no meu objeto usando o snap e fazer snap à grid, ok? Ou então eu posso deslocar o meu pivô aqui para baixo para a base, ok? E depois então fazer com que o pivô fique alocado aqui juntamente à nossa base, ok? As duas formas elas são eficazes no resultado que nós queremos atingir. A primeira coisa que vou fazer aqui, porque eu tenho andado a trabalhar aqui no Blender sem teclado, teclado com numpad, portanto eu vou desativar aqui o numpad, que é para eu poder fazer aqui algumas coisas que eu quero mais facilmente, com as setas e tudo mais. Então eu posso, por exemplo, ativar o meu snap aqui em cima. Esta ferramenta de snap, eu não me lembro se eu expliquei isto na primeira videoaula ou não, mas ela permite que vocês possam, através dos vértices, dos edges ou das faces, fazer com que uma coisa fique agregada à outra, ou seja arrastada para cima da outra, mediante os eixos que vocês escolham. Então, por exemplo, se eu carregar aqui neste comando do Move, reparem que eu agora tenho o meu pivô aqui no meio, e eu tenho aqui o meu snap no modo de incremento. Eu posso, por exemplo, vamos supor, grid,
ok? E agora eu posso, por exemplo, arrastar o eixo do Z e, no caso, não pode ser o eixo do Z, tem de ser um eixo sempre que me permita deslocar no sentido contrário que eu quero, ok? Portanto, no caso aqui, qualquer um destes eixos que eu desloco neste momento, como eu escolhi Snap à grid, ele vai ficar sempre colado à grid, portanto eu não vou conseguir fazer muita coisa. Portanto, mas podem ver que eu consigo assim, no eixo do Z, desculpem, eu consigo, reparem, eu vou selecionar o eixo do Z, que é o eixo na vertical, que é aquele que tecnicamente eu quero deslocar para que ele fique Snap à grid, e vou então clicar e arrastar, por exemplo, para baixo, ou no caso tem de ser, desculpem, para cima, e ele vai mover-se, ok? E ficar aqui colado na grid. Porquê é que eu desloco para cima? Porque, no caso, é a posição que eu quero que ele siga. Eu quero que ele siga o movimento de ir para cima. Mas reparem que ele dá saltinhos. Em outras situações, eu não poderia deslocá-lo para cima. Por exemplo, se eu quisesse deslocá-lo para o lado, ou uma coisa do género, ou rotacional, ou se tivesse, por exemplo, um edge, um vértice, ou algo do género, e estivesse a trabalhar com o snap, eu teria tecnicamente de deslocar em eixos opostos, que era o que eu estava a explicar agora. Mas nós também temos aqui outras opções para essas situações. Para já, eu quero apenas deixá-lo aqui com o snap à grid. Se eu carregar aqui na tecla 1, desculpem, na vista 1, vocês veem que ele está ali bem juntinho, na vista 3 também, portanto ele ficou aqui todo juntinho, ok? Está super alinhado, e é isto que eu quero para começar aqui a trabalhar a minha caneca, ok? Então já sabem, agora vou entrar no modo edição, e no modo edição é aquele modo em que nós usamos para manipular a nossa geometria. Então vou começar por carregar aqui no Tab, o Tab ativa-me o modo edição, e de forma nativa o modo edição já vem na edição de vértices. No entanto, se eu carregar do 1 até ao 3, eu posso alterar entre o vértice, o edge e a face. Mas atenção, não é o 1 e o 3 do teclado numérico, é o 1 e o 3 dos números em cima das letras, ok? Uma coisa muito importante, se vocês não tiverem teclado alfanumérico, eu não me lembro se eu expliquei isto no primeiro vídeo ou não, vocês devem vir aqui ao Edit e ativar a ferramenta que eu desativei. Porquê? Porque certas funcionalidades que estão aqui neste teclado numérico passam aqui para cima. Por exemplo, a questão das câmaras passa a agir aqui em cima nos números 1, 3, 7 e por aí fora, e depois, dependendo do modo em que vocês estejam, os números ganham funcionalidades diferentes, que seriam as funcionalidades necessárias para o modo em que vocês estiverem, ok? Então, eu vou começar por estar aqui no meu modo de vértice, mas eu posso trabalhar em qualquer outro modo, ok? Qual é a primeira coisa que eu devo fazer aqui para começar a trabalhar a minha caneca? Bem, para começar a trabalhar o corpo da minha caneca, eu preciso começar por trabalhar ou os vértices ou então as faces, ok? Eu pessoalmente, no formato em que isto começa, eu não gosto muito do facto de ter aqui estas duas faces em cima desta forma porque me incomodam. Pelo menos esta daqui incomodam por uma razão muito simples. Elas não vão ter utilidade para mim agora. Pelo menos esta de cima não vai. Porque na verdade a caneca ela é oca por dentro. Então eu vou precisar de ter espaço lá dentro para depois poder trabalhar e utilizar o extrude que nós vamos utilizar mais à frente. Então eu posso começar a entrar no modo face, carregando aqui na tecla 3. Ok? Venho aqui, dou delete à face. E pronto, esta face eu já não preciso. O que é que eu já posso fazer aqui de caras no nosso cilindro na base? Que é, eu posso fazer duas coisas. Ou eu apago esta face também e depois faço extrude para criar aqui um fundo. Ou então eu posso já aproveitar a deixa e fazer o carregar na tecla I para fazer um inset. E basicamente o que eu vou fazer, desculpa, vou ter de aproximar mais, porque não funciona. E basicamente o que eu vou fazer, deixa-me só ver se, ok. Basicamente o que eu vou fazer com o inset é vou criar subdivisões. E já que eu vou querer fazer com que isto fique com uma caneca, como vocês podem ver aqui nesta caneca, por exemplo, e não a tenho aqui por acaso, não é? Para o facto de ter aqui a minha bela aguinha. Reparem que ela acaba por me servir também como modelo para eu entender o que é que estou aqui a fazer, o que é que estou aqui a modelar. Ai meu Deus, o que aconteceu? Mexi o rato sem querer, desculpem. Vou dar aqui Ctrl Z. Então, para eu poder modelar, para eu poder ver como exemplo, okay, o que é que eu quero. Então, reparem que aqui eu estou a fazer a base. E ela tem a base, ela é reta, ok? Mas ao mesmo tempo, eu não sei se vocês conseguem ver aí,
Oi, pera. Mas ao mesmo tempo, ela tem tipo, não é um ângulo 100% de 90 graus. Portanto, também que ela tem aqui assim uma ligeira curvatura, uma suavização deste canto, desta aresta, para não ficar tão grosseira. A mesma coisa aqui em cima, só que aqui em cima vocês conseguem perceber que ela é mais acentuada. Então, ou seja, eu posso usar a caneca como referência e se eu vou querer fazer com que o ângulo no pé seja mais arredondado, então eu vou ter de dar aqui umas subdivisõezinhas. Portanto, eu posso vir aqui e já me adiantar nesse sentido. Vou dar mais um I, ok? Vamos aqui aproximar. Dá mais um I. Posso vir, por exemplo, já aqui para o centro, porque já não preciso de tantas. E vamos já para aqui outra divisão, aqui assim. E outra divisão. Portanto, eu usei apenas carreguei na tecla I para fazer o Inset Faces, ok? Que seria basicamente a mesma coisa que esta ferramenta aqui. Ok? Que é exatamente para vos permitir fazer aqui subdivisões ao próprio objeto. Ou neste caso à face que vocês selecionaram. Então, tecnicamente, o objeto já está. Calma. Já está esta parte aqui inicial. Eu não vou querer escalar o meu objeto. Eu vou querer deixá-lo neste tamanho, porque acho que o cilindro, curiosamente, já está aqui numa forma desejada. Mas é lógico, se vocês quiserem personalizar mais a vossa caneca, vocês podem utilizar aqui as ferramentas de escalagem, de rotação, para antes de começar a fazer uma edição mais bruta, vocês conseguirem aqui modelar já uma pseudo-forma daquilo que vocês querem. Porque imaginem que eu queria, por exemplo, de repente, fazer com que a minha caneca, ela tivesse, por exemplo, aqui assim, ela fizesse uma coisa em que acima está mais fechada, abre nos lados e volta a fechar em baixo. Então eu poderia colocar aqui um Edge Loop Tool, carregando no Ctrl R, Edge Loop Tool, ok? Aqui como está aqui a ver, espera. Ctrl R, Edge Loop Tool, estão a ver? E depois eu podia, por exemplo, escalar aqui estes edges de forma a fazer com que ela ficasse, estão a ver? Só que não vou querer isso. Eu vou deixar aqui uma caneca no Keep It Simple, que é para ficar também mais fácil para vocês que estão aí desse lado conseguirem acompanhar. Bem, então, a primeira coisa que eu vou fazer a seguir a isto, eu posso me focar em duas coisas. Ou em criar já diretamente a espessura, ok, das paredes da minha caneca, ou em criar, por exemplo, a minha pega, ok? Eu posso já criar a espessura, ok? Eu posso criar aqui uma espessura, eu posso começar já por vir aqui e fazer aqui, carregando a tecla 2, selecionar aqui os edges, ok? Como é que eu fiz isto? Já agora seleciono automático, eu carrego um, pressionando a tecla A, eu carrego duas vezes e ele seleciona todos, ok? E agora para já começar a criar aqui alguma espessura sem ter demasiada malha, ou seja, sem ter aqui malha excessiva, eu posso utilizar o tecla E, que é o Extrude, ok? E reparem que, pronto, ok, ele está-me a fazer isto porque eu tenho o Snap ativo, portanto muito cuidado sempre com estas ferramentas quando estão ativas, porque elas às vezes dificultam o nosso trabalho e nós depois acabamos por não perceber o que é que se passa ou alguma coisa do género. Portanto, eu vou criar aqui duas subdivisões através da escala, ok? Vou criar outro E. Outro E. Desculpem. Ok. Eu carreguei E e depois carreguei logo o Enter de seguida, que é para não ficar aqui com a ferramenta ativa. E agora vamos mandar lá para baixo, ok? Porque é que eu escalei ligeiramente para dentro? Porque é para depois ela vai não me ficar ali em cima da pega, que possa vir a sair dali e por aí fora, portanto ela acaba por ficar aqui assim mais bonitinha. Agora, tendo a caneca cá em baixo, tendo as paredes aqui em baixo, o que eu agora posso fazer é mais uma vez carregar no E, Enter e escalar as paredes dela para dentro. Vou já deixar aqui uma subdivisão, já estou a facilitar aqui o meu trabalho. Porquê que eu faço já isto, malta? Eu estou a poupar trabalho, eu estou a poupar tempo. Se eu já estou a fazer um extrude, já vou marcar os meus edge loop tool, que é para fazer aquela divisão que nós tínhamos falado e que sempre falamos, e que há bocado eu falei, que é para garantir que o canto fica mais definido, por assim dizer, não é? Então vou já fazer aqui também, eu vou dar outro E, Enter, e agora já posso trazer aqui para o meio, outro E, Enter, e já vou trazer aqui para o meio. E agora vou usar uma coisa muito top das galáxias para tapar este buraco aqui no meio, que é carregar com o lado direito do rato, e tenho aqui duas opções, ou Fill ou New Face from Edges. Se eu fizer o Fill, isto vai dar problemas. Reparem, pumbas, e pá, fez-me aqui uma super mega divisão, e já sabem que eu já falei que não é muito bom nós termos aqui divisórias em triângulos e esta malha ficou bem estranha. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou só dar lá direito do rato e vou fazer New Faces from Edges. E ele cria-me aqui um buraquinho que já me deixa aqui a malha mais organizada, ok? Só que lembrem-se, o ideal é nós nunca termos uma face com mais do que 4 lados, ok?
Neste caso aqui tem, eu não vou me preocupar com isto para já, mas lá na frente, se isto me der dor de cabeças, eu venho aqui subdividir esta face, ok? Bem, como é que eu agora posso fazer aqui a parte da alça? Portanto, tecnicamente aqui o nosso objeto já está mais interessante, não é? Já tem aqui uma espessurazinha, já tem aqui algo. Se eu, por exemplo, carregar com o lado direito do rato com o objeto no modo Object Mode, se eu carregar com o lado direito do rato aqui em cima do objeto, eu tenho aqui estas duas funções, que é o Shade Auto Smooth e o Shade Smooth, que me permite suavizar a peça para um possível render ou alguma coisa do género. Eu já consigo ver mais ou menos se a malha está bem ajustada para eu conseguir ter uma peça 100% fofinha ou redonda, vá, digamos assim. Se eu fizesse smooth, opa, eu consigo ver que está quase, não está a 100%, mas depois eu vou-vos ensinar um truque para resolver isso, ok? Mesmo que eu utilize o Auto Smooth, reparem que fica sempre aqui mais quadrangular, ok? Mas existe uma forma de eu depois resolver esse problema sem ser no ato da renderização e depois eu vou-vos explicar. Eu vou-vos mostrar depois isso lá num outro vídeo mais à frente. Então, nós agora temos aqui duas formas de fazer a alça, ok? Uma das formas de fazer a alça é utilizando uma mesh, ok? Um objeto que é o torus, okay? Que é tipo um donuts. Okay? Eu posso utilizar o torus para já fazer a minha alça, porém eu não vou querer fazer isso. Okay? Eu vou querer fazer a alça daquela que eu considero ser a forma mais fácil para vocês, que é através das faces da própria caneca, eu vou então criar a minha alça. Isso vai ser mais fácil porquê? Porque eu vou ter menos malha para trabalhar, ok? Vou ter menos dores de cabeça e então acaba por ser muito mais fácil do que eu chegar aqui e fazer toros, ok? Tenho aqui o torozinho, poderia chegar aqui, isto é apenas um exemplo, ok malta? Poderia chegar aqui, rotacionar o toros para um ângulo de 90 graus, ok? E depois aqui também rotacioná-lo aqui assim. E eu podia, a partir daqui, por exemplo, vamos supor, eu vou passar para a vista de frente, que é para vocês verem, para vocês, de vista de lado, desculpa, que é para vocês verem o que é que eu ia fazer. E eu podia, a partir daqui, por exemplo, dividir a peça ao meio, selecionar aqui metade da peça. Acho que selecionei, não, vou selecionar aqui os vértices, que é mais fácil. Selecionar metade da peça, dar delete. Vamos fazer delete vértices. Ok. Delete vértices. Pronto, eu podia fazer isto. Eu não sei se eu peguei faça mais ou não, mas eu espero que não. Eu podia fazer isto e depois a partir daqui eu conseguia, por exemplo, chegar aqui, né? E começar a escalar o meu objeto. Eu estou a fazer isto assim de uma forma um bocado mais bruta porque não quero fazer desta forma. Ok? E começar tipo, vou trabalhar aqui. Né? Ainda tenho aqui a questão do resize que eu podia trabalhar aqui. Né? Fazer isto aqui assim, depois ajeitava aqui mais para cima. Só que o que acontece? Por muito que isto possa ficar bem visualmente, e que vai ficar, ok? Reparem, isto aqui são dois objetos ainda. Olha aqui o que é que iria acontecer depois no futuro. Eu até vou passar aqui para a vista 1, vista 3, desculpa. Quero aqui uma vista que me permita ver o objeto. Está lá do outro lado. Ok, não tem problema. Ok, vamos pôr assim. Pronto. O que acontece? Reparem, eu neste objeto eu tenho apenas esta quantidade de edges, enquanto que neste objeto eu tenho esta quantidade toda de edges. Se eu quisesse agora juntar um objeto com o outro, eu iria ter uma dor de cabeça brutal com a nossa malha, porque iria ter de estar na caneca a fazer um edge para cada isto, para cada um destes. Epá, não é muita coisa, mas vai ser uma chatice, iria dar um bocado de dor de cabeça. Então, eu posso deixar assim, fazer a partir daqui, ok? O que, volto a dizer, não seria um processo difícil, mas eu prefiro se calhar trabalhar de uma outra forma, que eu acho que acaba por ser mais prática, e vocês acabam por experimentar aqui neste vídeo outras ferramentas, que é, a partir deste objeto, eu vou então criar a minha asa. Ok, então a primeira coisa que eu vou fazer é vou garantir que consigo alinhar uma destas faces com o eixo do X. Então posso ir, por exemplo, olha, esta até que já não seria mal. Então, ok, vamos rotacionar isto aqui. Eu acho que eu agora estou assim, exatamente. Vamos carregar aqui outra vez na tecla 3 do numpad. E vou então rotacionar o meu objeto. Espera, estou no 3. 1. Ok, agora é que eu estou certo. Exatamente. Eu vou rotacionar o meu objeto. Isto é igual, ok, malta? Para ele ficar mais ou menos... com a face no meio. Ok, pronto. Ou seja, eu agora se sair daqui,
eu tenho esta face alinhada com o eixo do Y e esta ficou o canto, porque eu quero que esta parte seja à frente da minha caneca, ok? Então, como tenho esta face alinhada com o eixo do Y, o que eu agora vou fazer é, entrando no modo Edit, ok? Eu vou então criar, através do Ctrl R, um Loop Tool aqui em cima, Ctrl R, um Loop Tool aqui em baixo, ok? E depois vou criar mais dois e vou apagar as faces. Mais um aqui e outro mais ou menos assim aqui com a mesma distância. Pronto. Então, agora a partir daqui é que eu vou começar a construir a alça da minha caneca. Então o que é que eu faço? Entrando no modo face, carregando a tecla 3, eu vou começar por apagar estas faces. Estas duas aqui. Okay? Reparem que como eu estou alinhado com o eixo vai ficar muito mais fácil de eu fazer trabalhos de puxar nos eixos, porque eu estou alinhado com o eixo do Y, então vai ficar muito mais fácil. Okay? Então agora vou aqui no modo vértice, edge, vou selecionar este edge e o último edge de baixo. Porquê é que eu vou fazer isto, malta? Porque eu vou querer criar aqui um género de uma ponte. Ok? E então para isso nós vamos utilizar aqui uma ferramenta que se chama Bridge. O Bridge permite-nos interligar duas faces, dois vértices, dois edges que estejam distantes um do outro, criando meio que uma malha entre eles, ok? Então porque é que eu vou fazer com o de cima com o de baixo? Porque literalmente esta vai ser a parte de fora da minha alça. Então agora se eu der lá direito o rato, eu tenho aqui Bridge Edge Loops e cá está. Ele criou-me aqui uma face meio que sobreposta. Agora venho aqui ao Move e posso arrastar a face para fora, ok? Só que se eu fizer já isto, já vou começar a ter aqui uma chatice na minha malha. Então o que é que eu vou fazer antes de fazer isto? Okay? Antes de fazer este extrude para fora, ou antes de fazer até mesmo este bridge, eu vou criar aqui mais dois edge loops, que é para vincar aqui a minha alça. E pumbas. Agora sim, voltando aqui ao vértice, garantindo que estou a selecionar os edges certos, não é vértice, desculpem, seleciono o de cima e o de baixo, lá direito do lado, Bridge Loop Tool, ok? E agora posso arrastar e reparem que já não fica tão distorcido. Para todos os efeitos, continua a ficar distorcido por causa destas faces laterais aqui. Então o que é que eu vou fazer para facilitar isto? Mais uma vez. Eu vou criar também um edge aqui para vincar isto, porque senão lá na frente, ok? Lá na frente, quando eu for fazer quando eu for aperfeiçoar a minha alça, eu vou ter mais trabalho aqui para puxar estas faces para baixo, portanto mais vale fazer já isto. Já poupo aqui trabalho, portanto venho aqui, deixo aqui pertinho, e venho aqui e deixo aqui pertinho. Só que eu tenho que ter cuidado com isto, vou explicar porquê. Porque se eu vinco muito, depois aqui quando eu der um smoothzinho, ok, vamos até ver aqui, ele vai tecnicamente deixar, estão a ver, vai deixar aqui mais marcado. E talvez isto possa não ser a coisa que eu mais quero, ok? Então temos de ter muito cuidado com isto. Nós podemos até deixar aqui assim mais afastado, ok? Para não ficar tão em cima. E vamos lá ver novamente, por exemplo, aqui no tab. Ok, smooth. Ok, estão a ver, ó, deixei mais afastado, já não ficou tão vincado. Pronto, era isto que eu queria. Flat novamente, pronto. E agora já posso então entrar no modo edição e puxar este vértice, eu a dar-lhe esta aresta, este edge com aquele edge e fazer então o Bridge Loop Tool. Posso puxar, reparem que ele puxa, mas já não vai tanta coisa. Ok, vamos puxar na mesma até aqui ao fundo. E agora vou fazer a mesma coisa com este vértice, eu a dar-lhe outra vez com edge aqui de dentro. E mais uma vez, Bridge Loop Tool, Bridge Edge, ok? E posso puxar aqui assim, mas ele está-me a fazer aqui... desculpem, eu selecionei a face e não é. Espera lá, ele devia-me estar a fazer aqui uma coisa que não está a fazer. Edge, Bridge Edge Loop Tool. Porquê que ele está aqui a puxar isto para fora? Ora, onde é que eu estava? Nas faces. Vamos aqui às faces. Engraçado. Então, mas ele está-me a fazer aqui uma coisa que não era para fazer. Porquê que ele não está-me a fazer isto aqui que não era para fazer?
Ok, vou fazer uma coisa. Eu vou criar aqui. Engraçado, o gajo não era para me estar a fazer isto. O que é que eu me estou aqui a falhar? Espera aí. Eu devia conseguir vincar isto aqui. E se eu puxar isto aqui, ele vem, né? Mas porquê que ele não me está a deixar fazer? Ah, ele não está a deixar fazer porque eles já estão tecnicamente alinhados. Ok. Então eu posso. Ok, ok. Mas isto eu já tinha feito isto outra vez e isto não me tinha acontecido desta maneira. Bem, mas eu posso resolver isto rapidamente para também não perder aqui muito tempo. Eu posso vir aqui ao modo face, posso apagar isto. Ok, eu fico aqui com um buraco. Tecnicamente. Não, mas isto não vai dar certo assim. Engraçado, porque é que isto não me está a deixar fazer o que eu fiz da outra vez? Eu acho que da outra vez eu tinha feito qualquer coisa aqui. Ah, já sei porquê. Porque falta-me aqui um vértice. Falta-me aqui um edge. Falta-me este edge aqui no meio. Ok. Agora já consigo fazer isto como deve ser. Ok. Agora já vou conseguir fazer o bevel. O bridge, desculpem. Estão a ver? Pronto, era isto que me faltava. Que era para ele me criar aqui esta divisória. O que é que estava a acontecer? Como eu tinha um vértice em cima, uma aresta em cima e outra aresta em baixo, e eu estava a fazer o bridge, ele não estava, como não tinha nenhuma divisória no meio, ele estava tipo, era como se eu tivesse a dizer assim, então, mas tu estás a tentar juntar duas arestas que já estão juntas, estás a tentar fazer um bridge, uma ponte entre elas as duas, se elas já têm. Então, basicamente, ele não me estava a deixar fazer o que eu queria. Quando eu criei a subdivisória, como literalmente um edge um edge sim passa a estar longe do outro por conta da divisória no meio, eu já consigo criar uma relação direta entre os dois, ok? Então pronto, eu posso fazer isto aqui, mas mais uma vez reparem, ele está aqui a fazer esta coisinha através da barriga que vai me dar trabalho depois a puxar para trás. Então o que é que eu vou fazer? Eu vou mais uma vez voltar aqui para trás, vou já aproveitar a deixa e criar aqui um edge, tumbas. E vou então aproveitar aqui e criar aqui outro edge, pumba. E agora sim, vou juntar este com este, lado direito do rato, bridge, e agora quando eu puxo, já fica melhorzinha a nossa alçazinha, ok? Já está mais marcada, já está mais a aparecer uma alça. O que é que eu tenho de fazer agora? Eu posso agora simplesmente selecionar isto tudo, lado direito do rato, New Faces from Edges, seleciono isto tudo, A, para ele selecionar o loop, ou seja, carrego na tecla A e ele seleciona o loop, lado direito do rato, New Faces from Edges, e eu já tenho aqui uma alça. Já posso dizer que isto é uma alça, até tem canecas que são assim, tem assim esta alça, não é? Então agora vou dar Ctrl R, venho aqui para o meio, puxo isto para trás, vou puxar bem cá para trás, ok? E agora mais uma vez Ctrl R, vou criar aqui uma divisória a meio e agora vou puxar isto para cima e para trás para começar a criar aqui uma curvatura, estão a ver? E agora mais uma vez Ctrl R, a mesma coisa aqui em baixo, tal, para trás e para baixo, que é para criar aqui a curvatura, estão a ver? Eu posso até mudar para a vista 2, neste caso 3 ou 7 as duas dão, ok? 3 ou 7 as duas dão para vocês conseguirem fazer aqui e estudar aqui um pouco esta curvatura da nossa alça. Ok. Ok, pronto. Então, eu poderia dizer que já estava quase, ok? O que é que me faltaria agora aqui? Fazer aqui um Edge Loop Tool também, ok? E agora, o que acontece? Eu não posso simplesmente agora chegar e começar a escalar isto, né? Porque ele vem até ali ao meio, vai até ali abaixo, e ele iria-me escalar isto erradamente. Então aqui eu já vou ter de entrar no modo de edição de edges, desculpem, de vértices. Estou sempre a trocar. É a idade, malta. Vocês quando chegarem à minha idade vão perceber como é que isto está. Então agora eu já posso começar, por exemplo, a vir aqui. Ok, se eu der agora aqui, por exemplo, um smooth, no modo aqui este auto smooth, vocês conseguem ver que ele está-me aqui a deixar retilíneo, só que no ato final isto não vai ficar efetivamente assim, ok? Então eu já sei que ele depois vai acabar por puxar isto mais para cima e então eu vou já prevenir que isso depois aconteça, ok? Então agora venho aqui, puxo estes vértices, um para cima, ok? Vou dar mais ou menos aqui assim. Este também vou dar aqui para cima, ok? Posso puxar aqui todos eles para cima. Okay, se a minha ideia é fazer com que ela seja arredondada, posso já fazer isto aqui assim. Ok. Ok. E agora venho aqui. Também um bocadinho para fora.
Agora aqui também. Quanto mais arredondado ou perto do redondo eu deixar, melhor fica. Porque é aqui a lógica que há bocado eu estava-vos a explicar no princípio do vídeo. A lógica das low poly, elas dizem o seguinte. Nós devemos trabalhar sempre uma modelação em low poly, ou seja, parece que ela trabalha com faces quadradas sempre, mas fazer com que ela fique sempre o mais perto possível da realidade ou do modelo. Exatamente para quê? Para depois no ato da renderização ou da subdivisão a malha não ficar mais complexa e isso pode acabar por dificultar e pesar depois no próprio renderização, ok? Eu aqui fiquei com um triângulo, não queria ter ficado com estes triângulos aqui. Não gosto de ficar com triângulos, mas vou deixar passar este aqui. Ok, eu não gosto de trabalhar com triângulos, até porque não é uma boa política. Aqui embaixo ele não ficou. Ah, calma lá, não ficou. Não ficou com triângulos. Tem aqui 4 faces. 4 arestas. 1, 2, 3, 4. Portanto, isto não é um triângulo. Ufa. Já me libertei. E por falar em já libertei, já deixaram o gosto neste vídeo? Já partilharam aí com várias pessoas que possam estar interessadas neste conteúdo? Bora lá, malta. Já estou aqui há cerca de 35 minutos a gravar este conteúdo para vocês. Estou à espera do quê? Deixem o gosto, malta. Compartilhem. Vá lá, por amor de Deus, né? Quer dizer, estou aqui a trabalhar para o boneco, então, malta. Bora lá. Ok, então bora lá. Vamos continuar. Agora que já fiz a minha propagandazinha e vocês já fizeram a vossa parte, não é? Vamos continuar. Então, tecnicamente isto está quase. E viram que eu tive muito menos trabalho do que se tivesse utilizado o Torus, que tinha lá uma data de vértice e faces para eu trabalhar, não é? Que me daria muito mais trabalho. Agora, o que é que eu ainda posso fazer aqui? Posso depois arredondar aqui esta parte da alça e aqui também. Mas, para fazermos isso, nós vamos falar dos modificadores e os refinamentos, porque tecnicamente e de forma visual, a nossa caneca já aqui está. E estão a ver, demorámos 35 minutos a fazer uma caneca. Na verdade não foram 35 minutos, foram para aí 20 minutos, porque 10 minutos foi quase eu só a explicar e fazer a introdução inicial do vídeo. Portanto, 10 minutos para modelar uma caneca. Caramba! Isso é muito pouco tempo. Ok? Mas é porquê, malta? Porque tem tudo a ver com as escolhas que nós fazemos no processo criativo e de modelação. Nós podemos aqui escolher sempre vários caminhos, mas devemos sempre optar por aquele que vai ser mais fácil, mais rápido e mais eficaz, ok? Bem, então eu queria falar agora aqui um pouco com vocês sobre os modificadores e qual é a funcionalidade que estes modificadores podem ter e a forma como eles podem agir em cima do nosso objeto. Ok? Então, eu não me recordo, mas acho que eu no outro vídeo não aprofundei muito os modificadores, mas aqui no nosso painel de propriedades nós temos aqui várias coisas que nos são úteis no ato da modelação, mas que eu até agora não usei porque não faria sentido. Uma delas é os modificadores. Okay? Os modificadores, vocês vêm aqui à chave inglesa e quando vocês estão aqui na chave inglesa, vocês podem adicionar vários tipos de modificadores. E qual é a função do modificador? O modificador ele deve ser utilizado quando você já tem uma estrutura básica, okay, do vosso objeto e depois vocês implementam para conseguir acrescentar adendas ao objeto em questão. Okay? Então, essas adendas normalmente são tipo subdivisões, espessuras, espelhamentos, entre várias outras coisas que nós podemos utilizar aqui, ok? No caso aqui da caneca, o que eu vou querer utilizar aqui é o Subdivision Surface. O que é que o Subdivision Surface ele faz? Ele pega na nossa malha e vai subdividi-la de forma a que ela fique mais arredondinha, mais perfeitinha, ok? Só que eu nunca me devo esticar muito na subdivisão com o Subdivision Surfaces porque ele vai subdividir, como eu disse, a nossa malha. Quanto mais níveis de subdivisão eu colocar, mais densa a malha vai ficar e isso vai pesar depois no ato da renderização e até mesmo nas texturizações, ok? Então vamos começar por ver como é que funciona. Reparem que eu tenho aqui a minha peça assim, ok? Deste jeito, ok? Não tenho aqui praticamente subdivisões nenhumas, tem algumas, aquelas que eu fiz como é óbvio. Agora vamos entrar no modo objeto, vamos adicionar aqui um modificador e o primeiro que vamos adicionar vai ser o Subdivision Surfaces. Então nós temos aqui as subdivisões e viram que como ele já vem por defeito com 1, ele já me... olhem aqui, isto era como estava. E se eu passar aqui para 1, ele já me deixa aqui ligeiramente suavizada, não é? Ou seja, ele não me deixou suavizada. O que ele faz para garantir que a minha peça fica suavizada é subdividi-la, que é uma coisa que nós também podemos fazer manualmente, ok? E que pesa muito menos na malha. Mas reparem, se eu entrar no modo objeto, eu não consigo ver essa subdivisão. Porquê? Porque eu ainda não fiz apply ao subdivision. Mas, como eu vos disse, o indicado é vocês deixarem aqui o subdivision entre o 2 ou o 3,
ok? Para ele ficar quase perto aqui do ato de estar arredondado. Vocês dizem, Bruno, mas ele ainda não está 100% arredondado. Meus queridos, eu posso depois vir aqui e aplicar o Auto Smooth, não é? E ele aí vai suavizar na íntegra. Estão a ver? Olhem aquele suavizado na íntegra. Oh, perfeitinho. Hã? Lógico que o, o Subdivision, como eu vos expliquei, ele subdivide a minha peça. E se vocês repararem, olhem a quantidade de malha que ficou aqui. Jesus Ave Maria. Eu prefiro não me esticar muito. Agora, se eu fizer Apply, reparem que eu venho aqui ao modo Edit e olhem a quantidade. Meu Deus. Isto é super pesadíssimo, malta. Isto é super pesadíssimo para, para a nossa malha. E por isso é que muitas das vezes eu evito vir aos modificadores sem ter trabalhado bem a nossa peça. Mas como o meu intuito aqui é mostrar-vos mais como é que as ferramentas funcionam e como fazer as coisas acontecerem, eu não vou ficar muito preocupado com a questão da malha estar muito subdividida, ok? Mas é preciso ter muito cuidado. Nós devemos utilizar o Subdivision Surfaces com sabedoria, porque senão depois na texturização vamos ter o trabalho mais difícil, ok? Na subdivisão, não, desculpem, eu disse da texturização, desculpem, já estou meio cansado, é meia-noite e 46 como vocês podem ver, portanto já está aqui um bocado puxado. Então, nós temos de usar com sabedoria, ok? Em último caso eu poderia sempre vir aqui e deixar, por exemplo, só no 1, ok? Só que, lá está, ele não vai ficar aqui no 1, talvez, se eu der o Auto Smooth, talvez eu fique mais suavizado, mas mesmo assim não fica a 100%. Eu precisava e poderia ainda trabalhar a minha peça, ok? Mas lógico que aqui o ideal seria mesmo eu chegar e, para deixá-la bem bonitinha, por aqui, por exemplo, no 2, ok? Aplicar o Shade Smooth ou o Auto Smooth. E, não, desculpem, aqui o Shade Smooth, ok? E pronto, ela já ficou mais suavizada e ficou também com mais subdivisões, ok? Pá, que eu não gosto muito deste tanto de subdivisões, mas também nós não temos aqui outra forma de o fazer, a menos que eu opte por ir trabalhar mais a minha peça e que seria, no caso aqui, eu vir trabalhar os sítios que tecnicamente ficaram mais quadrangulares, que seria o quê? Esta zona aqui, que seria a zona aqui da minha base, onde eu poderia, por exemplo, vir aqui e aplicar um bevel, ok? Eu posso vir aqui e aplicar um bevel, lado direito do rato, bevel, ok? Posso ainda definir o número de subdivisões. Vamos colocar aqui, por exemplo, estes segmentos todos, que é para garantir que ela fica mais suavizada aqui em baixo. Posso ainda dar Ctrl R para dar-lhe aqui mais uma suavização. Posso vir aqui acima e fazer a mesma coisa, por exemplo, Ctrl R aqui e posso, por exemplo, aqui em cima, Ctrl R, dar uma aqui no meio, outro Ctrl R que é o Edge Loop Tool, colocar aqui dentro, mais outra, espera, esta não quero, mais outra ali para baixo. Posso agora, por exemplo, vir aqui, Ctrl R, colocar aqui um Edge e agora posso fazer uma puxadazinha destes vértices todos para garantir que isto fica mais arredondado. Espera, estou a puxar onde não quero. Ok. E a mesma coisa deste lado, que já cá está também. Por acaso eu não sei se eu puxei ali aquele em cima. Ah, não puxei, porra. Espera, deixa-me lá vir aqui. Aqui embaixo também. Ok. Tal, 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 tal. Aqui assim. Pá, não está perfeito, mas é aquilo que eu estou a dizer. Eu também estou a tentar fazer isto de forma a mais mostrar-vos do que propriamente estar a fazer aqui uma coisa perfeitinha, porque o intuito aqui é vocês perceberem que existem várias maneiras de fazer a mesma coisa, não é? Eu posso agora, pronto, fazer isto aqui, ela ficou mais ou menos perfeita, posso ainda colocar aqui o outro edge só para marcar aqui isto, mas já sabem que temos de ter cuidado, porque senão depois isto começa a ficar muito quadrangular e nós não queremos isso. Mas posso, por exemplo, colocar aqui assim, só para garantir que ela fica aqui mais vincada, ou então no caso até seria, se calhar, o ideal seria eu colocar em cima, ok? Outro em baixo,
E mais aqui também. E Ctrl R novamente e colocar outra assim aqui, pronto. E assim eu acabo por ter as subdivisões onde eu quero. E agora se eu entrar outra vez no modo objeto, mesmo que eu adicione o Auto Smooth, ele ainda não vai ficar a 100%, ok? Ou o Shade Smooth também. Então, se eu adicionar agora um Subdivision, eu talvez já não vá precisar... vou precisar sempre aqui do 2. Ih, o gajo vai me pedir o 3. Não, se eu usar o 1, talvez eu já consiga depois obter aqui com o Shade Smooth o resultado que eu quero. Tá, por acaso já está. Olha, por acaso não ficou mal. Sinto que ainda tem aqui uma... né? Posso ainda vir aqui ao Flat. Vou voltar aqui ao Flat só para dar aqui o Auto Smooth e depois o Shade Smooth. Mesmo assim ela ainda ficou aqui meio quadrangular. Vamos aqui tentar aplicar aqui mais graus de smooth, que é para ele suavizar aí algumas coisas, mas ele está-me sempre a pedir aqui que eu faça a subdivisão no número 2. Se eu mudar aqui para o sample, ele não vai fazer exatamente aquilo que eu quero, mas lá está. Eu fazendo o apply disto e disto, se eu vier mais uma vez ao Edit Mode, estão a ver, ó, a quantidade, olhem aqui a quantidade de vértices e edges que eu tenho aqui, meu Deus do céu, isto é problematicíssimo quando eu estiver a fazer a renderização, portanto tenham muito cuidado com isto, ok? Isto é uma forma que vocês têm aqui de meio que de suavizar a vossa malha, até porque depois a partir daqui nós vamos passar para a parte da texturização. E como é que seria a parte da texturização? Eu viria aqui acima no UV Editor, Editing, ok? E com a peça selecionada, eu então iria chegar aqui e começar a criar os meus UVs, que é aquilo que me vão permitir desconstruir a malha do meu objeto e depois texturizá-lo. Ou seja, eu podia fazer isto de várias maneiras. Ok? Eu podia, por exemplo, deixem-me pensar como é que nós podemos fazer isto aqui. Estou a tentar ver aqui. Eu posso, por exemplo... não sei, se calhar vou deixar isto para o próximo vídeo. Eu vou deixar isto para o próximo vídeo, ok? Tirando aqui estes modificadores que nós falámos, nós depois também temos aqui outros modificadores que podem ser úteis, ok? Nomeadamente, por exemplo, aqui o nosso Boolean. Também temos o nosso Array, que nos permite duplicar os nossos objetos, ok? Isto pode ser útil quando queremos tipo, fazer correntes, por exemplo. Nós modelamos um anel, depois fazemos a corrente. Também temos, por exemplo, aqui outro que também é muito utilizado, que é... onde é que ele anda? Onde é que ele anda? Que é o Mirror. Ok, está aqui. É o Mirror, certo? E, portanto, há várias ferramentas que nós podemos utilizar aqui e que nos permitem trabalhar o nosso objeto da melhor maneira. Portanto, a lógica dos modificadores é esta, é permitir que vocês possam modificar o objeto sem modificar diretamente a malha, fazer testes, ok? Fazer testes à visualização, fazer testes ao resultado que vocês pretendem chegar. Tem depois também ali o próprio bevel, também existe aqui este modificador do bevel, ok? Vou apagar este aqui para vocês verem. Também tem um modificador aqui do próprio bevel, ok, que ele vai criar aqui uma subdivisão também, meio que não é bem uma subdivisão, mas ele vai criar aqui arredondamentos em certas zonas. Estão a ver, ó, se eu tirar aqui o bevel, vocês veem que aqui ele tirou aqui este arredondamento que ele tinha posto aqui. Ele meio que faz isto automaticamente, ok? Por exemplo, ó, vou colocar aqui novamente, ó, estão a ver, ó, ele ali arredonda automaticamente e eu posso ainda aumentar. Isto, por exemplo, também pode ser uma outra opção para vocês deixarem a vossa peça mais suavizada. Ok? Posso pôr aqui o número de segmentos, estão a ver? Só que, mais uma vez, lá está. Isto vai sempre pesar. Ok? Deixa-me só voltar aqui para o modo layout. Isto vai sempre pesar na nossa malha. E, portanto, temos de ter muita atenção com isto. Olhem aqui. Isto pesa imenso na nossa malha. Portanto, a forma que nós temos aqui de trabalhar estas modelações é sempre na lógica do low poly, que é com aquilo que eu vou terminar este vídeo hoje. Low poly é uma modelação 3D em que os modelos eles têm um número reduzido de polígonos, ou seja, faces e vértices,
Esta questão do low poly, ela é muito frequentemente utilizada na lógica dos jogos. Porquê? Porque nós não podemos ter malhas pesadas, ok? Nas animações também são muito utilizadas porque isto pesa na modelação, pesa na animação, na visualização 3D, ok? Então, quando nós trabalhamos na lógica de low polys, nós conseguimos garantir que o modelo é mais leve e rápido de renderizar. Então nós depois podemos aqui dentro do software fazer renderings através de determinados tipos de shading, não é de shadings, é ai, agora esqueci-me aqui do nome, mas não é texturas que nós associamos, mas é... Bem, esqueci-me agora aqui do nome, mas é uma coisa um componente que nós atribuímos aqui à própria malha, que é para depois podermos atribuir a cor, ou por exemplo uma textura, ou alguma coisa do género. Então, nesse caso, nós depois trabalhamos aí na parte da renderização as suavizações visuais, o que pode fazer com que a nossa malha fique mais leve, ok? E permite que nós possamos aqui ter na mesma um resultado muito parecido com aquilo que era pretendido. Portanto, a lógica aqui do low poly em Blender ou em modelação 3D é basicamente trabalhar com técnicas de modelação que procuram simplificar sempre a geometria, reduzir o número de polígonos, ok? E ainda manter a estética interessante. Portanto, o ideal aqui seria, o que é que eu faria? Para trabalhar o low poly no seu todo, eu iria continuar a colocar aqui um ou outro edge para garantir que ele ficava o mais perto possível do que eu queria. Por exemplo, eu iria trabalhar aqui melhor isto para garantir que ficava mais arredondado, ou pelo menos visualmente para parecer mais arredondado. E isto são tudo coisas que dão trabalho, são refinamentos, são finalizações que dão trabalho. Nós começamos de uma forma básica e depois vamos modelando até ficar o mais perto possível do resultado final, sempre trabalhando na lógica de menos é mais, ok, meus queridos? Então, nesse sentido, é tudo por hoje. Eu espero que tenham gostado desta aula. Não foi aqui muito conteúdo, foi mais para vos mostrar como é que podemos aplicar as técnicas do Extrude, do Inset, do Bevel, ok? Era mais aprofundamento aqui de técnicas para vocês perceberem que existem várias maneiras de fazer a mesma coisa e vocês têm apenas de escolher aquela que é a mais indicada para vocês. Portanto, malta, para poder finalizar, já sabem, deixem aquele gosto, compartilhem o vídeo com quem vocês acham que tem interesse neste tipo de conteúdo. Eu vos espero na próxima videoaula, meus queridos. Um beijo e um queijo. Até à próxima. Tchau!